Minutos Pandémicos. Olá, boa noite. Hoje é dia 9 de Abril, Dia Internacional da Internet das Coisas. Depende da internet das coisas. Exatamente. O que é isso da internet das coisas? Perguntas muito bem. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Helena. Boa noite. Boa noite, Rui. A internet das coisas, ou as coisas que estão ligadas à internet, todo e qualquer dispositivo que atualmente se encontra ligado à internet, mas não foi concebido para usar a internet, digamos assim. Lâmpadas inteligentes, eletrodomésticos inteligentes e por aí fora. Muitas situações que alguns de nós já utilizamos, quando entra com o carro na garagem, a luz detecta, e porque está ligado à internet, tal como o carro, a luz detecta que o carro entrou, acende a luz da própria garagem, antes já abriu o portão, por aí fora, um sem número de situações. Quando estás também a entrar em casa, pode ligar automaticamente o ar-condicionado, uma vez que o teu telemóvel está a partilhar a localização através da internet. Muitas e muitas possibilidades. Pronto, já aprendi uma coisa nova hoje. Exatamente. Então, boa noite. Sempre. Boa noite, Helena. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rui. Boa noite. E ainda bem que hoje é o dia da internet das coisas e que as coisas são coisas inteligentes. Esperemos que as pessoas também o sejam e vamos falar nisso certamente ao longo destes minutos pandémicos. Partimos já assim para os números, sem mais demoras? Vamos, à grande. Grande. Então em termos de números, mantém-se a mesma tendência de crescimento, na casa dos 6%, isto a nível nacional, como é óbvio, com 13.956 casos registados hoje em todo o território nacional, um aumento de 815 em relação ao dia de ontem, o que significa, como eu comecei por dizer, um aumento de 6%. Este aumento de 6%, e também como as autoridades de saúde têm vindo, e não só de saúde, têm vindo repetidamente a chamar a atenção, não significa que o problema esteja ultrapassado. Significa isso sim que há um abrandamento no crescimento, mas o crescimento continua cá, os números continuam a crescer, portanto ainda não é a altura para todos descansarmos, respirarmos fundos e dizer que isto já passou. Ainda vai demorar. Agora, ainda mais, é preciso ter cuidado para manter pelo menos este crescimento baixo e tentar reduzir ainda mais. E isto é uma falácia dizer que é um crescimento baixo. Ele é baixo em termos percentuais, porque continuamos a ter quase 1000 casos diários. Ou seja, o crescimento percentualmente é pequeno porque nós já temos muitos casos. Porque se estivéssemos na casa dos 1000, 815 era quase duplicado. Portanto, é bom que tenhamos esta atenção, porque os valores percentuais por vezes são muito traiçoeiros, e seguramente até podemos falar nisto um bocadinho mais à frente com o nosso convidado de hoje, que de números percebe mais do que eu. A taxa de mortalidade continua nos 2,9%, um número abaixo daquilo que é a média mundial para doentes com a Covid-19. E temos a registrar 409 mortes, mais 29 que ontem, um crescimento de 7,6% em relação ao dia de ontem. Nos recuperados, temos 205 casos recuperados, portanto, mais 9 do que mencionámos ontem. Continua-se a assistir a uma grande concentração de casos a norte. O norte tem 8.102 casos confirmados e 224 mortos. Em ambas as situações, mais de metade daquilo que são os números a nível nacional. E no que diz respeito a casos confirmados por faixas etárias, hoje temos só a registrar uma alteração que não é tão ligeira quanto isso. Os casos confirmados das faixas etárias acima dos 70 anos subiram 1%. De recordar que situam-se agora nos 23,09%. De recordar que estas são as faixas etárias com o maior índice de mortalidade. E por falar em mortalidade, das mortes registradas, 86,31% são de doentes com mais de 70 anos. A taxa de mortalidade com mais de 70 anos é de 10,95%. E se apertarmos um bocadinho mais este número e formos só ver o que é a taxa de mortalidade acima dos 80, atingimos um número assustador de 13,70. Isto tendo em consideração que
estão perto de 2.000 casos detectados acima dos 80 anos, significa que estão lá 260 pessoas que correm o risco de morrer seguindo esta percentagem. É bom que tenhamos atenção a este número e é bom também que façamos tudo para que este número não aumente. E isto faz como? Ficando em casa, tomando todas as medidas de proteção, todas as medidas de resguardo e seguindo as indicações que são dadas. Outros números ainda diz respeito aos casos internados. Hoje temos 1.173, ontem tínhamos 1.211. E os casos internados em UCI estamos com 241, ontem tínhamos 245. Pela primeira vez, e seguindo aquele exercício que nós temos vindo a fazer todos os dias e que ainda ontem comentámos também a opinião do Dr. Filipe Freires sobre como é que se devem analisar estes números, nós temos estado a considerar que 80% dos óbitos se referem a casos que estavam internados e internados em UCI. Portanto, isso significa que 23 foram abertas, entre aspas, 23 vagas nos internados e na UCI, o que significa que em UCI tivemos um acréscimo considerando essas vagas, de 10%. Já nos casos internados, aqui sim, finalmente e pela primeira vez, tivemos um decréscimo, há 1,2% menos de casos internados. E penso eu que está na altura então de darmos um saltinho até a Amadora e ver os números locais. Registra a Amadora hoje 129 casos, é um aumento significativo em relação ao dia de ontem. Aliás, se a memória não me atraiçou, é o maior aumento desde que acompanhamos os números a nível local. Tem um aumento de 14%. O aumento médio na área metropolitana de Lisboa foi 5,7%. Recordar que a Amadora teve sempre um aumento abaixo daquele que era o aumento da área metropolitana de Lisboa. E, portanto, e aqui, uma vez mais fazer aquele parênteses, se calhar está aqui também refletido alguns comportamentos menos próprios que se têm verificado por parte de alguns amadorenses, que não se refletem imediatamente, refletem sempre uns dias mais tarde. No que diz respeito a taxa de infectados por cada 1.000 habitantes, a Amadora tem 0,71, subiu, ontem tinha 0,62, no entanto está abaixo daquilo que é a área metropolitana de Lisboa, que tem 0,86. A Amadora, no que se refere à área metropolitana de Lisboa, tem um peso de 5,23%. Já comparando a área metropolitana de Lisboa a nível nacional, os casos detectados na área metropolitana de Lisboa são 17,64% dos casos a nível nacional, os da Amadora apenas, entre aspas, uma vez mais, 0,92%. Não podemos, no entanto, deixar de fazer aquele mesmo exercício que temos feito nos últimos dias, que é comparar a densidade populacional de Lisboa com a da Amadora. Já tínhamos visto que Lisboa tem 5.000 habitantes por quilómetro quadrado, a Amadora tem 50% mais, tem 7.500. No caso de Lisboa, por cada quilómetro quadrado tem 8 casos confirmados, a Amadora tem, à data de hoje, porque subiu, 5,4. Mesmo assim, isso significa que fazendo o rácio de casos, aplicando o mesmo rácio à Amadora que se obtém com Lisboa, se a situação na Amadora estivesse igual à de Lisboa, teríamos 191 casos, portanto, mesmo assim, podemos dizer que o caminho pode não ser perfeito, podem os amadorenses ou alguns não estar a corresponder àquilo que seria expectável, mas mesmo assim ainda estamos num caminho mais ou menos aceitável. E isto para terminar, vendo aquele gráfico da linha de crescimento, em que estamos aqui a ver a linha de crescimento da Amadora, que foi sempre uma linha muito plana, agora a dar um salto neste último dia e a subir um pouco e a distanciar-se da outra linha que eu não consigo perceber qual é o município que me estavas a mostrar aí. Abaixo tens Odivelas, imediatamente acima tens Oeiras. Ok. Pronto, é preciso contrariar esta curva e não deixar que esta tendência que está a aparecer nestes dias continue a crescer. Portanto, é preciso obrigar o pessoal todo a ficar em casa e a mandar as pessoas para casa. Quanto a números, da minha parte, é tudo. Bem, eu hoje trago aqui algumas notícias relacionadas com o desporto. Tem que ver com o comunicado lançado ontem pela Federação Portuguesa de Futebol. Eu relembro que já tivemos aqui nos minutos pandémicos
o presidente do Damiense, penso que na semana passada ou há 2 semanas, já não sei bem, onde falámos exatamente sobre esta questão, porque já na altura todas as competições dos escalões de formação tinham sido já suspensos e tinha sido já tudo cancelado, e a decisão ontem que saiu em comunicado da Federação Portuguesa é que dá por concluídos os campeonatos não profissionais de todos os escalões, incluindo séniores, masculinos e femininos, e estamos a falar de competições de futsal e futebol, portanto, todas elas não profissionais até aos séniores, incluindo os séniores, digamos antes assim, estão concluídos. Portanto, é quase como se nada tivesse acontecido nesta época de 19-20, porque não há atribuição de títulos, não há descidas, não há subidas. É exatamente como se nada tivesse acontecido, e como ainda há aquela decisão por saber se vai ou não ser concluída a primeira e a segunda liga, não é? Ainda estão aqui à espera desta decisão da Liga de Clubes. Caso haja efetivamente a conclusão da segunda liga, vai ser necessário atribuir depois 2 clubes da divisão inferior para subir para a segunda liga. Portanto, aqui a Federação ainda vai ter que, face a essas circunstâncias de existência ou não do fim deste campeonato para a primeira e segunda liga, a Federação vai ter que ainda arranjar aqui uma solução para subir 2 clubes para a segunda liga. Veremos o que é que vai acontecer, mas fica aqui respondida aquela questão que fizemos ao presidente Edmundo, não é? O que é que iria acontecer aos séniores do Damiense? Pois bem, o campeonato é então cancelado. Em face desta situação, fica também a informação de que a Federação Portuguesa de Futebol criou um fundo de apoio às associações de futebol e aos clubes também de futebol e futsal das competições nacionais não profissionais de séniores masculinos e femininos, no valor de 4,7 milhões de euros. É uma ajuda para todos os clubes que se queiram candidatar. Tem que preencher alguns requisitos, mas isso é de fácil acesso, está no site da Federação Portuguesa de Futebol, portanto fica aqui esta informação aos clubes da Amadora e não só, que podem se candidatar a este fundo, que é importante, porque toda a gente sabe que os clubes, principalmente com equipas em competições que não são profissionais, são sempre clubes que vivem aqui mesmo à face, e agora com esta paragem abrupta dos campeonatos, de certeza que alguns estarão a passar algumas dificuldades, e esta pode ser uma boa ajuda. Terminada esta informação desportiva, só fazer aqui referência a uma informação importante que saiu hoje, que é divulgada hoje, do Agrupamento de Centros de Saúde da Amadora. Isto porque até dia 13 de abril há atendimento complementar, também porque estamos aqui no período da Páscoa e há sempre aqui algumas diferenças de horário, mas fica aqui a informação que o ACES tem disponível atendimento complementar nas unidades de saúde fora do horário regular de funcionamento até 13 de abril, que eu acho que é segunda-feira, que eu ando um bocado trocada com as datas, mas é. É segunda-feira. É segunda-feira, portanto, até segunda-feira tem aqui um horário complementar, amanhã e sábado. Aliás, de amanhã até segunda-feira tem horário complementar das 10 da manhã às 2 da tarde. Pronto, fica aqui esta informação, se precisarem de ir por algum motivo ou uma urgência no centro de saúde, por exemplo, tem aqui horário complementar. Lena, deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses em relação a esse ao horário do centro de saúde, e tem a ver um pouco, não entrando em pormenores, mas com uma conversa que estávamos a ter em off antes de começarmos o programa. Uhum. Que eu penso que nós até já tínhamos abordado isso aqui no Minutos Pandémicos, se não abordámos em direto, abordámos também em off, e que tinha a ver com um estudo que tinha sido feito, que dava, e vou falar de números agora de cor, não tenho bem a certeza se serão estes, mas que no primeiro trimestre havia registados mais 600 mortos do que em igual período dos anos anteriores, portanto havia uma discrepância muito grande, sendo que só 100 e poucos é que eram atribuídos ou podiam ser atribuídos diretamente à Covid. Portanto, colocava-se aqui a questão de poder haver ou não casos de morte pudessem ser atribuídos à Covid-19 que não estivessem registados. O estudo foi aprofundado e depois chegaram à conclusão
que, comparando com as entradas nas urgências normais, vamos lhe chamar desta forma, tinha havido uma quebra abrupta de pessoas, de doentes, a recorrerem às urgências normais dos hospitais. Eu ontem tive a oportunidade de confirmar isso. A urgência de um hospital de grande dimensão e que está permanentemente a transbordar pelas costuras, numa noite inteira, houve 2 pessoas a entrar naquelas urgências. Portanto, o que acontece é que as pessoas, quando estão a recorrer à urgência, já estão a recorrer tarde demais porque têm medo de recorrer. Não o façam. Liguem para as linhas de apoio, expliquem qual é o vosso caso e vão ser encaminhados, sim ou não, para o hospital ou para outro lado qualquer. Não fiquem à espera que a morte vos bata à porta para depois recorrerem ao serviço de saúde. É que estamos a falar de um número de quase 500 mil pessoas de diferença. É muito significativo. Só para complementar essa informação, e vou ser rápida, que é para passarmos ao convidado. Têm surgido várias reportagens, inclusive mesmo nas urgências de hospitais como São João no Porto, de grande dimensão, onde é referido exatamente isso que o Jacinto presenciou ontem. As pessoas não estão a ir à urgência e o problema é que são doenças graves e as pessoas não querem ir porque têm medo do que está a acontecer e do que é que pode acontecer, do que é que podem apanhar, digamos assim. Inclusivamente, nós temos uma taxa, como se sabe, em Portugal, muito elevada de pessoas que têm AVCs, e é uma coisa que é, infelizmente em Portugal, é uma coisa que é contínua, portanto não se pode dizer que no ano há mais, no ano há menos, é quase contínuo. E o que tem acontecido desde esta pandemia é que as entradas em urgência por AVC diminuíram uma coisa de outro mundo, tanto que já várias pessoas da área da saúde e especificamente tem que ver com essa área, já vieram falar, mesmo dizendo às pessoas para não terem medo de qualquer sintoma que tenham para irem às urgências, porque realmente, apesar de estarmos a viver esta pandemia, as doenças... Eu não ia tão longe, eu não diria para irem às urgências, eu diria pelo menos para ligarem para as linhas de apoio para depois serem encaminhados para as urgências. Sim, mas é preciso as pessoas terem essa noção de que a vida não é só Covid. E também pode acontecer. É preciso ter essa noção. Há vida para além da Covid. Aliás, ontem eu tomei nota dessa frase, para não me esquecer. O José Rui, o nosso convidado de ontem, disse uma frase que resume tudo. A vida parou para ver o vírus passar. Ela parou, mas continua paralelamente. É preciso termos isso em atenção. É verdade. Terminámos por aqui, não é verdade? Sim, senão então, nunca mais acabamos. Então acho que está na hora de falarmos com o nosso convidado de hoje, também um nome e uma cara que dispensa apresentações. Carlos Silva, boa noite. Viva, boa Carlos noite. Silva é vereador na Câmara Municipal da Amadora, deputado na Assembleia da República e hoje não está aqui em nenhum desses papéis. Carlos Silva, obrigado por estar aqui connosco, por aceitar vir aqui ajudar-nos a compreender um bocadinho melhor, não a Covid, mas vamos também nós aqui admitir que estamos sim a atingir o desejado Planalto e que a seguir este Planalto vamos entrar na curva descendente. E acho que já não é novidade nenhuma para ninguém, acho que já todos nos consciencializamos disso, que depois desta terrível onda da Covid-19 vem aí o tsunami da recessão. Como é que nós vamos enfrentar esse tsunami que vem aí a seguir? É esse o desafio que me lançam. Portanto, eu não sei quanto tempo é que o Rui falou-me em cerca de 7, 8 minutos, portanto... Talvez estabelecendo algum diálogo possa ser mais útil esta nossa conversa. Uma primeira palavra que eu aqui queria deixar é o de agradecimento à TV Amadora e à Telefonia da Amadora pelo convite. E estarei sempre à disposição para aquilo que entenderem, sendo um contributo para ajudar ao esclarecimento público. E isso é serviço público, portanto, saúdos por nesta fase deste combate contra um inimigo invisível, a TV Amadora e a Telefonia da Amadora terem lançado mão de um conjunto de programas que dignificam, portanto, não só os órgãos de comunicação, mas também o próprio Conselho. E já vi aqui alguns comentários no rodapé de pessoas exatamente a elogiarem o vosso trabalho.
Queria deixar uma primeira palavra para as vítimas. No fundo, nós temos sempre tido uma palavra para os profissionais de saúde, que é evidente, são eles que estão na primeira linha de combate, são os nossos heróis, mas também para as vítimas e para as famílias das vítimas que, nesta fase, nem sequer um funeral digno conseguem ter. E, portanto, esta é a minha primeira palavra. Portanto, aqui no caso particular da Amadora, não posso esquecer-me de todos aqueles que estão associados ao voluntariado, e que pela sua competência e até algum altruísmo e abnegação, portanto, têm estado na frente do combate para restringir esta situação de risco de contágio, e, portanto, deixo também a minha saudação aos bombeiros, à Cruz Vermelha, à PSP, a todos os médicos do nosso hospital, porque, no fundo, aqueles que cuidam dos nossos séniores, que se encontram até institucionalizados, cuidam também dos deficientes, que também temos algumas situações dessas, portanto, e também não posso esquecer dos profissionais que continuam na cadeia de subsistência e que continuam a assegurar a vida do nosso concelho, as farmácias, a cadeia alimentar, etc. Portanto, é também para estes que deixo uma palavra e que a população da Amadora acredita que eles vão continuar nessa frente de combate e vão estar disponíveis para a tal retoma que aí vem. E daqui parte exatamente para aquilo, não consigo aqui trazer nada de novo, na medida em que existe uma grande incerteza em volta de toda esta situação. Há quem diga que já passámos o pico, mas não sabemos. Mas esta reflexão que eu queria aqui fazer é mais até... Estamos numa situação de muitas incertezas, temos a certeza absoluta do ponto de vista económico, não sabemos o que é que aí vem, só no final desta situação pandémica está estabilizada e numa perspectiva de se poder reabrir de novo o país, é que vão poder fazer as contas relativamente às necessidades. No entanto, portanto, não posso deixar de, enquanto deputado na Assembleia da República que acompanha estas matérias, deixar de referir que tem sido feito por parte do Governo, um trabalho que temos que, de alguma forma, também, e na minha qualidade de sendo deputado do Partido da Oposição, e desde logo o líder do meu partido assumiu uma posição de colaboração, e bem, para uma situação destas, portanto, não posso deixar de referir que o Governo deitou mão de um conjunto de instrumentos bastante importantes para ajudarem na recuperação económica. Hoje tivemos boas notícias também agora da reunião do Eurogrupo, momentos antes de iniciarmos aqui este nosso apontamento. Chegou-se a um acordo entre os 27 no sentido de se prestar uma ajuda em termos europeus a este combate, levando para que essa dívida que os países possam contrair não entre para a contabilidade daquilo que são os déficits, e, portanto, isso é muito importante do ponto de vista do cumprimento das contas públicas, e naturalmente isso depois reflete-se nas taxas de juros a que o país consegue endividar, e não vai ser pouco. Há quem fale da possibilidade de o PIB vir a contrair qualquer coisa como entre 5% a 10%, e, portanto, isto é para um país que tem uma dívida pública monstruosa, como é o nosso, e todos nós sabemos cerca de 120% do PIB, este déficit público pode ir entre 5% a 10% no final do ano, representaria passarmos para valores na ordem dos cerca de 130% a 135%. E isso seria catastrófico para a capacidade do país poder financiar as suas contas públicas. E, portanto, é, no fundo, em volta desta incerteza, que o Governo, como eu disse há pouco, lançou mão de um conjunto de mecanismos, não só de apoio às empresas, como a criação da situação de layoff, portanto, de alguma forma flexibilizando essa mesma layoff, numa primeira fase muito timidamente, temos que reconhecer, porque só assumia cerca de 30% do valor do salário dos trabalhadores, depois numa fase seguinte mais robusta, mas ainda assim penso que um bocadinho aquém. Acima de tudo, o problema que aqui se coloca em torno desta questão do layoff é mais as questões de burocracia. Existe imensa burocracia em torno deste tema e poderá vir a acontecer que algumas situações, algumas empresas possam vir a ficar prejudicadas por este atraso. No entanto, portanto, ainda ontem no plenário da Assembleia da República houve mais um conjunto de medidas aprovadas que vieram melhorar essa situação, mas houve outras medidas também muito importantes, não só para as empresas, mas para as famílias.
e estas eu acho que têm um grande relevo, foi a questão da moratória, das possibilidades dos portugueses virem a usufruir de uma moratória no pagamento das suas prestações bancárias. E isto é muito importante na medida em que os portugueses vão ser confrontados com uma redução salarial. Mas é precisamente aí que eu quero chegar, é à questão, por exemplo, dessas moratórias e de outros apoios que acabam por atirar lá mais para a frente as responsabilidades. É que nós vamos entrar numa fase que a recuperação vai ser difícil. Ou seja, independentemente de layoffs, há também empresas que estão a fechar, há despedimentos que estão a ser concretizados e outros já foram, ou contratos que não foram, que chegaram ao fim não foram renovados. Portanto, essa moratória apenas, assim de repente, eu diria, adia um problema. Ou seja, eu percebo aquilo que o Jacinto coloca, mas isto é um primeiro pacote de medidas, porque esta crise, que é diferente de todas as outras, não é comparável, e eu não abordei esta questão, porque também não temos tempo para isso. Esta crise é totalmente diferente, ou seja, foi uma crise inesperada, que surgiu com um delay, talvez, de antecipação de 2 meses, a 3 meses no máximo. Começámos a ouvir falar dos primeiros casos na China em dezembro, janeiro. Portanto, ela afetou todo o mundo, afetou todos os setores, congelou, de alguma forma, o país, e neste caso concreto, o mundo, não é? Não há procura, não há oferta, o mercado não funciona, é evidente que ela vai ser uma crise profunda e que vai ser difícil sair dela. Portanto, este é um primeiro pacote de ajuda em termos à emergência. Mas eu, na minha ótica, acho que o Governo vai ter que lançar e vai ter que preparar um pacote. Aliás, o próprio Dr. Rui Rio, na segunda-feira, quando apresentou as sugestões ao Governo, que sugestões essas que não as colocou à votação, exatamente porque na senda daquilo que ele disse, portanto, estou cá, o Partido Social Democrata está para colaborar, portanto, anunciou desde logo que este é um primeiro pacote para ajuda à emergência, mas que depois teríamos que pensar num outro pacote que levasse à recuperação económica, da competitividade da nossa economia, mas também recuperação da capacidade das famílias. E esta questão da matéria bancária é fundamental, porque é evidente que se vier a restar, continua a colocar se, ou seja, porque estamos perante uma situação de grande incerteza, se vier a colocar a questão das restrições em termos remuneratórios, o crescimento do desemprego, é evidente que outras medidas terão que ser tomadas no sentido de ajudar as famílias. E por isso é que, e aqui vou bater ao cerne de toda esta questão, não entendo esta demora por parte da Europa, no fundo estamos há cerca de 4 meses com esta situação, em ter agido de forma rápida, no sentido de auxiliar todos de forma igual, e em vez de ter deixado à sua sorte cada um dos países que fazem parte do projeto europeu. E nessa circunstância, portanto, em boa hora, estas notícias que tivemos hoje do Eurogrupo, mas muitas mais coisas terão que ser feitas. Não pensemos que vão ficar por aqui. E objetivamente, portanto, e pegando ainda na questão da moratória, como disse, é verdade que a moratória vai levar a que as pessoas possam reservar no seu rendimento alguma parte substancial durante os próximos 6 meses, mas perante as situações de desemprego, de falta de algumas quebras de remuneração, o futuro poderá ter algumas nuvens negras. E nessa altura, eu desse ponto de vista participei no período da Troika, que também era deputado na altura, num conjunto de medidas no âmbito das finanças que levaram à ajuda às famílias. E foi partiu exatamente de um acordo que na altura o Governo, a Assembleia da República, fez com os bancos, no sentido de poder ajudar as famílias a ultrapassar aquela fase difícil. Agora, só falta saber em que termos é que isto vai acontecer. Portanto, eu há pouco dizia que a crise de 2011, 2015 não é comparável com esta, e nessa circunstância temos que primeiro prever o resultado final de todo este processo para depois desenhar o tal plano, não é? Que eu não lhe chamaria de Marshall, mas se há de chamar outra coisa qualquer para reconstituir Portugal e o resto da Europa. Portanto, é de certa forma um otimista em relação àquilo que... Um pessimista otimista, sabe que vem aí tempos maus, mas que por outro lado se vão conseguir contornar e resolver. Eu penso que sim, ou seja, felizmente vivemos no mundo ocidental,
existe capacidade por parte daquilo que é a nossa civilização, no sentido de nos ajudarmos e podermos recuperar. Fazemos parte de um bloco muito importante do ponto de vista do contexto geopolítico, e nessas circunstâncias que a Europa naturalmente vai passar por alguns tempos difíceis, mas vai com certeza recuperar, isso eu não tenho dúvidas. Carlos Silva, só para terminar, vou-lhe só pedir que, e antes de lhe agradecer ter estado aqui connosco, vou-lhe pedir que deixe ficar uma mensagem a quem nos está a acompanhar nestes minutos pandémicos. Eu diria apenas que vivemos tempos difíceis, vivemos tempos excepcionais e, como tal, têm que ser tomadas medidas excepcionais. E também nós, nas nossas famílias, temos de tomar as nossas medidas excepcionais. E, portanto, a única frase que eu tenho ouvido nos últimos tempos para fazermos face ao vírus é ficarmos em casa. E, portanto, eu insisti exatamente nisto. Portanto, vocês têm dado, desse ponto de vista, esse exemplo e têm referido e tocado nesta tecla, e eu volto a tocar nela. Só se combate este vírus se nos isolarmos socialmente, se não permitirmos que ele se propague. E, portanto, é o que dizem os médicos, e desse ponto de vista, tudo que toca à saúde, nós temos que os ouvir. Portanto, acho que devemos fazer esse esforço de mais umas semanas de maior isolamento possível, naturalmente, mantendo a nossa atividade, mantendo o nosso dia-a-dia, através destes mecanismos, estas ferramentas também nos são hoje permitidas para continuar a trabalhar, para continuar a viver. Portanto, vamos nos manter em casa e desejar que tempos para breve sejam mais prósperos e que todos possamos estar cá e que consigamos todos juntos ultrapassar esta situação. O povo português é um povo corajoso, em tempos difíceis soube sempre ultrapassar as agruras, e eu acho que esta é mais uma, portanto, e que vamos com certeza passar. Carlos Silva, muito obrigado por ter estado connosco aqui esta noite. Certamente vamos ter a oportunidade de falar noutras alturas. Uma boa Páscoa diferente para si e para os seus. Obrigado. E será certamente uma Páscoa para mais tarde recordarmos. É verdade, sim, senhor. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado. E eu penso que nós também estamos a caminhar em passos largos para o fim, portanto eu não sei, aquilo que tu tens no alinhamento, nós ainda vamos dizer alguma coisa, senão, ou se passamos já... Estamos a chegar já ao fim. Nós os dois, às despedidas, e sendo assim, olha, resta-nos dizer, uma vez que nós não temos Páscoa, porque vamos continuar a fazer minutos pandémicos... Não, é a mesma. É uma Páscoa diferente. Exatamente. Pronto, amanhã vimos todos com ovos de Páscoa. Boa noite, até amanhã e fiquem em casa. Pronto. Boa noite. Boa Páscoa. Exatamente, boa Páscoa para todos. Eu deixo aqui uma pequena sugestão, caso não saibam ainda onde é que vão passar a Páscoa. A primeira palavra que encontrarem nesta pequena salada de letras pode ser uma boa sugestão. Até amanhã. Minutos pandémicos.